Mas o fato é que hoje em dia, pensando hoje com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho dentro do mercado, eu posso dizer para vocês, e isso do fundo do meu coração, que você entrar no mercado de trabalho mais rápido vai te trazer um ganho na sua carreira muito mais rápido do que você atrasar, do que você postergar a sua entrada no mercado de trabalho. E eu falo isso porque é o seguinte, geralmente, quando você está estudando programação, quando você está nesse momento que vocês estão agora, muito provavelmente você que me assiste está agora, que está começando a estudar, que está ainda nos primeiros passos talvez da carreira, ou talvez se você já tenha começado a estudar, já está aí há um tempo praticando as coisas, mas não evoluiu muito ainda, desde o momento que você começa, desde o minuto inicial que você começa a estudar programação, até você entrar no mercado de trabalho, o que você está fazendo nesse tempo todo é uma simulação. Por exemplo, por mais que eu aqui, até não seja dev, enfim, todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui também no YouTube, no Instagram também, eu trago muito conteúdo que é mão na massa, né? Que é conteúdo prático também, de você ir lá e construir um site. Então eu acredito que muitos de vocês estudam dessa forma, inclusive, né? Vocês vão lá, você procura por um vídeo na internet, e aí você vê um tutorial, e aí você vê lá como construir um site, e aí você aprende um pouco do HTML, aprende um pouco do CSS, aprende um pouco do JavaScript, vai juntando os pedacinhos para você conseguir construir os sites, né? E o fato é que quando você faz isso tudo, o que você está fazendo, desde o momento inicial até o mais avançado, até os projetos mais complexos também, inclusive, por exemplo, aqui no Seja Dev, a gente começa com um projeto super simples, que é feito nas tecnologias mais simples possíveis, a gente vai até projetos bem complexos, a gente faz uma rede social aqui dentro, e o fato é que tudo isso, tudo que você está aprendendo, desde o momento inicial até o momento que você vai procurar entrar no mercado de trabalho da programação, o que você está fazendo é fazer uma simulação de como seria o trabalho de um programador. Assim como, por exemplo, quando você vai jogar um futebol, quando você vai treinar futebol, você está fazendo uma simulação de um jogo. Por exemplo, a seleção brasileira. E daqui a alguns meses vai rolar a Copa do Mundo. No final de novembro começa a Copa do Mundo, né? E o que a seleção brasileira vai fazer? Ela vai participar de um jogo por dia? Claro que não, né? Até porque nem o físico dos atletas aguenta um jogo por dia. O que eles fazem é treinar, é simular vários momentos do jogo. Eles simulam lá, por exemplo, no escanteio, vários momentos do jogo, para quando chegar na hora do jogo de verdade, na hora do vamos ver, eles já terem treinado aquilo. E na programação a gente faz isso também. Até porque quando você está começando alguma coisa, você não vai começar logo pelo mais difícil, né? Porque senão você não vai conseguir. Então, por exemplo, quando você está começando lá a dirigir um carro, a primeira coisa que você aprende a fazer no carro é ligar e tentar sair o mais devagar possível, só tentar sair sem deixar o carro morrer. E para muitas pessoas, inclusive para a grande maioria das pessoas, para fazer essa parte inicial, é um processo que não é tão simples assim. E com o passar do tempo isso vai ficando automático, cada vez mais natural, né? Eu nunca vi, provavelmente não existe ninguém, nem que se fosse possível, fosse começar a dirigir um carro logo pela Fórmula 1, por exemplo, né? Você começar pela Fórmula 1, você não vai conseguir dar conta daquele carro todo, né? E a programação é assim também. Não adianta eu trazer para vocês um carro que super rápido, um carro muito forte, um carro muito veloz, para você começar a aprender, se você ainda não sabe o básico, não sabe os conceitos iniciais. Então, tá certo, você tem que começar pelos conceitos iniciais. Mas o fato é que desde o conceito inicial até você entrar no mercado, tudo que você for fazer aqui é uma simulação. Você não tem uma empresa que está te cobrando de entregar alguma coisa relacionado ao seu código, relacionado ao que você está construindo, né? Então, quando você está trabalhando na empresa, quando você está trabalhando lá como um programador ou uma programadora, você vai ter tempo para você construir cada coisa, você vai ter uma certa pressão, que geralmente é uma coisa que você consegue conversar e tudo, né? Não é uma coisa muito absurda, mas você não pode deixar aquilo infinitamente para quando der você termina, né? Você precisa de ter um prazo de entrega estipulado, você vai ter uma responsabilidade a fazer. E outra coisa também que é muito importante, quando você está construindo, quando você está trabalhando, quando você está tentando estudar programação, você está começando com um projeto mais simples, um projeto que talvez você começou do zero. Então a grande maioria das pessoas começa um projeto do zero, né? Você vai lá, por exemplo, você vai querer criar uma rede social. Você não vai começar a partir de um ponto que alguém criou aquilo e trabalhar em cima daquilo. Você vai fazer alguma coisa do zero aí, da sua casa, que você mesmo já conhece cada linha daquele código, e aí você vai evoluindo em cima daquele mesmo código que você começou ele. Então aquele código, por mais que ele cresça, por mais que você fique um ano trabalhando no projeto, provavelmente nunca vai crescer a ponto dos projetos que você for pegar dentro do mercado, né? Até porque dentro do mercado
muito provavelmente você não vai ser o único desenvolvedor ou a única desenvolvedora que estará atuando naquilo, principalmente no mercado, principalmente quando você entrar no mercado como júnior, como uma pessoa mais iniciante. Então, quando você entrar nos seus primeiros dias de trabalho, você vai se deparar com um projeto que é muito maior do que qualquer projeto que você construiu. Por que isso? Porque tudo que você fez até entrar no mercado fazia parte como se fosse uma simulação. Como eu falei para vocês, você não tinha ali uma empresa, você não tinha ali ninguém te cobrando para entregar nada. Tudo que você aprende é uma simulação. E quando você entra no mercado, você não está mais na simulação. Você começa a entrar na vida real, você começa a entrar no dia a dia real ali de um programador, de uma programadora. Então, você fazer essa transição da simulação para a vida real vai fazer você evoluir muito na sua carreira em muito pouco tempo.